Mesmo assentados, abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 18. Hoje à noite eu estarei na congregação de Parque Jurema, por isso, agora pela manhã, resolvi dar continuidade à nossa série que geralmente fazemos à noite, série no livro de Atos. Atos, capítulo 18, ou seja, se você geralmente só vem no culto pela manhã, você pode ver hoje o que é que você está perdendo durante a noite. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1. Eu farei a leitura de todo o capítulo, entretanto, a mensagem será apenas dos versículos 1 a 11. Atos, capítulo 18. Lerei todo o capítulo, mas a mensagem só até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-nos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter se raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe que eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, obrigado pela continuidade da pregação nesse livro fantástico. Nos ajuda agora pela manhã entendermos, ó Deus, que o Cristo, o Messias, o ungido, é Jesus Cristo, que Ele já veio, já padeceu na cruz, já ressuscitou, subiu aos céus, está nesse exato momento governando todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Ó Deus, fala conosco, por meio do Evangelho maravilhoso, descrito aqui, nas páginas deste livro. Nos ajuda a entender a Tua Palavra, nos convença dos nossos erros e nos ajude a transformá-los, a mudar de vida no Espírito Santo. E te pedimos que o Senhor, nessa manhã, faça a mesma coisa que fez ali em Corinto, naquela cidade perversa, salvando muitos, dos mais importantes aos mais insignificantes. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é uma pessoa desanimada? Como é que você acordou hoje de manhã para vir para a casa do Senhor cultuá-lo? Como você geralmente acorda nos dias de semana para trabalhar ou para ir à escola? Dificuldade, queria ficar um pouquinho mais na cama. Aquela função soneca no seu celular ou no despertador nunca funcionou tanto. Desânimo é algo que acontece conosco constantemente. Mas nós geralmente não somos desanimados. Nós ficamos desanimados. Nós podemos estar desanimados, mas dificilmente permanecemos numa constância desanimadora, até porque pode não ser o culto a Deus ou qualquer outra coisa referente ao Senhor, mas algumas coisas nos animam. E eu queria então perguntar a vocês nessa manhã: vocês acham que pastores ficam desanimados? A resposta é óbvia. E eu gostaria de ler para vocês de uma breve pesquisa com 1.050 pastores durante os anos de 2005 e 2006. Essa pesquisa queria averiguar quanto desânimo havia no meio pastoral. Ouçam com atenção. Desses 1.050 pastores, 70% deles disseram estar extremamente estressados ou esgotados. 70% dos pastores afirmaram que já pensaram em abandonar o ministério, principalmente às segundas-feiras. 100% dos pastores conheciam um colaborador próximo ou amigo de seminário que havia deixado o ministério por causa de esgotamento, conflitos em sua igreja ou por falha moral. 90% dos pastores afirmaram que se encontram frequentemente cansados e desgastados por algumas semanas ou alguns dias. 89% dos pastores entrevistados já pensaram em deixar o ministério de uma só vez. 57% disseram que iriam sair se tivessem um lugar melhor para ir, incluindo um trabalho secular. 81% dos pastores disseram que não havia um programa regular de discipulado ou esforço efetivo de mentoreamento a fim de ensiná-los a se aprofundar em sua formação cristã. 77% dos pastores achavam que não tinham um bom casamento. 75% dos pastores se sentiam sem suporte ou mal treinados em seus seminários para liderar e gerir a igreja ou para aconselhar outros.
Isso os deixou desanimados na sua capacidade pastoral. 72% dos pastores afirmaram que só estudam a Bíblia para preparar sermões ou lições. Isso deixou apenas 38% que leem a Bíblia em devocionais e estudos pessoais. 71% dos pastores afirmaram que se sentem esgotados e que lutam contra depressão e fadiga por dias ou até mesmo por semanas. 38% dos pastores disseram que estavam divorciados ou em processo de divórcio. 30% disseram que ou estavam com algum caso em andamento ou com algum encontro sexual marcado com algum membro de sua comunidade. 26% dos pastores disseram que praticavam regularmente devocionais pessoais e percebi que eles estavam espiritualmente mais alimentados, 26%. 23% dos pastores se sentiam felizes e contentes com quem eles são em Cristo, na sua igreja e em sua casa. 78% disseram que foram obrigados a demitir-se de uma igreja pelo menos uma vez e 63% disseram ter sido demitidos de sua posição pastoral pelo menos 2 vezes. Dados não muito animadores, especialmente para os seminaristas. Especialmente para os seminaristas do 4º ano. Ainda dá tempo de desistir. Mas isso, obviamente, não se aplica apenas a ministros ou a liderança, isso se aplica a cada um de nós crentes aqui nessa manhã. E sem dúvida alguma nós podemos responder a respeito daquilo que nos causa desânimo constante, e muitas vezes isso diz respeito, infelizmente, a questões da igreja, a questões relacionadas ao reino de Deus, que deveria ser apenas flores, mas nós conhecemos a realidade. E impressionantemente, esse texto vem nos falar então de um desânimo que havia na vida do próprio apóstolo Paulo, mas o texto vem nos falar principalmente do encorajamento que o Senhor Deus trouxe a ele e que por isso traz a nós todos nessa manhã, mediante os desânimos da vida. Da onde vem esse desânimo de Paulo? Ora, se você está seguindo a sequência dos sermões em Atos 17, até Atos 17, você pode perceber claramente por quê. Paulo pregava, e juntamente com a sua pregação, vinha muita perseguição, prisão, castigos físicos. Ele chegou a quase morrer num apedrejamento. Isso certamente gera desânimo. Mas por outro lado, pela sua pregação, muitos estavam se convertendo. E isso obviamente gera encorajamento. Mas agora, da passagem de Atenas para Corinto, nós vemos talvez uma razão para Paulo se sentir um pouquinho mais desanimado. Em Atos 17, nós vimos que a mesma coisa acontece, não pela perseguição em si, porque afinal de contas eram homens intelectuais, eles não eram capazes de fazer mal a uma mosca. Mas você vê então, no final do capítulo 17, que aqueles intelectuais ainda zombam do Evangelho. Alguns simplesmente continuam curiosos a respeito da ressurreição, mas no versículo 34, alguns se convertem. Dentre eles, um dos líderes intelectuais de Atenas. Encorajamento. Mas lembrem-se, desde que Paulo fora expulso de Bereia, chegando em Atenas, ele está sozinho. A equipe missionária foi dividida. A equipe missionária foi quebrada. E ele passou aquelas terríveis batalhas em Atenas só. Não havia apoio, pelo menos não humano. E é nesse sentido então que nós vemos Paulo chegando a Corinto. E não por acaso, lá em 1 Coríntios, por favor, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, nos diz claramente como é que Paulo chegou em Corinto.
Esse versículo nos mostra exatamente o contexto aqui da transição de Atenas para aquela igreja, ou aquela cidade, melhor dizendo, em Corinto. 1 Coríntios 2, versículo 3 diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo estava cansado, Paulo estava fraco, Paulo estava com medo. Nós não sabemos em que porcentagem ele se encaixaria dessa lista toda que eu passei para vocês. Mas sem dúvida alguma, o contexto das Escrituras mais amplo nos mostra o desânimo com o qual Paulo, o grande apóstolo, depois de tantas vitórias, chegou em Corinto. Por isso, nessa manhã, na pessoa de Paulo, nós vemos a seguinte lição: na caminhada cristã, nós inevitavelmente ficamos desanimados, mas Deus sempre nos traz encorajamento. Na caminhada cristã, na nossa perseverança até o final, nós seríamos ingênuos em achar que um verdadeiro crente nunca se desanima. Isso é manifestação de falta de fé. Mas quando somos realistas, nós percebemos que isso aconteceu até mesmo com os grandes homens da fé. Mas principalmente neles nós vemos esse encorajamento de Deus e o quanto eles tiraram proveito disso. Talvez esse seja o nosso maior erro: não sabermos como tirar proveito dos encorajamentos que o Senhor Deus traz para as nossas vidas. Nós tentamos fugir das ocasiões que causam desânimo, mas não tem como. Então Deus fala bem alto para nós nessa manhã: aproveitem as oportunidades de encorajamento que eu trago para vocês. Obrigado. Na caminhada cristã nós ficamos desanimados, mas Deus sempre nos traz encorajamento. Leiamos os versículos 1 e 2 mais uma vez. Aqui nós temos o encorajamento pela amizade. Encorajamento pela amizade. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Veja que encorajamento maravilhoso então. Paulo estava sozinho em Atenas. Ele vai para Corinto, o Espírito Santo não nos diz porquê, e logo que ele ali chega, a informação é de que ele se junta, ele se aproxima de outros dois crentes. Isso é maravilhoso demais. Especialmente numa cidade como Corinto. Nós poderíamos resumir a cidade de Corinto num adjetivo bem simples: era uma cidade cosmopolita. Daí você tira todos os pecados, todas as características daquela cidade. Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade de muitos viajantes, muitos transeuntes, muita prostituição, muitos vícios. Era uma cidade próxima de uma estátua, de um ídolo físico, da deusa da fertilidade, da deusa do sexo, de Vênus. E é exatamente nesse lugar que Deus quer salvar os seus eleitos. Sim, o cristianismo é para as cidades pequenas, o cristianismo é para o interior das florestas, o cristianismo é para as grandes cidades cosmopolitas, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Não deve ser fácil pregar o Evangelho no Rio de Janeiro, especialmente próximo da Rocinha. Mas é nesses lugares que o Senhor Deus tem os seus eleitos, e o Evangelho precisa continuar
a sua função, que é salvação daqueles que realmente pertencem ao Senhor. E no meio dessa cidade, no meio da providência maravilhosa do Senhor, ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, ou seja, ele havia nascido na atual Turquia e recentemente chegado da Itália, expulso de Roma. Veja que coisa maravilhosa. Como nós devemos crer na providência de Deus e que Ele é o Senhor da história, da geografia, como nós vimos em Atos 17, é Ele quem determina os limites da nossa habitação e que fixa os tempos previamente estabelecidos. É o Senhor Deus o controle de todas as coisas. Que naquele exato momento, para encorajar a Paulo, e por que não, encorajar Priscila e Áquila também, ele faz com que eles se encontrem. O encorajamento pela amizade. O texto diz que, humanamente falando, Áquila e Priscila saem de Roma, são expulsos de Roma, melhor dizendo, por causa de um decreto de Cláudio. Ora, esse homem ímpio, imperador Cláudio, é um peão nas mãos do Senhor soberano. É Deus quem guia o coração de todos os líderes governantes, assim como de todos nós. E Cláudio, achando que estava se livrando daqueles judeus chatos que causavam confusão por qualquer coisa, especialmente questões religiosas, ele os expulsa de Roma, para que então, nesse exato momento, eles se encontrassem com Paulo. E o versículo 2 termina: Paulo aproximou-se deles. Encorajamento pela amizade. Como é que você se aproxima de outros crentes? Essas devem ser as nossas principais amizades. É com outros crentes que nós vamos conversar sobre as questões do reino e sobre aquilo que supostamente não faz parte do reino, mas que deve ser tratado também à luz das Escrituras, sempre. Se é que a gente pode dizer que algo não faz parte do reino de Deus. Você sabe quão diferente é ter conversa ou comunhão com amizades ímpias? E como deveria ser bom e maravilhoso esse tipo de conversa e comunhão com amizades entre crentes. Mas às vezes, para nossa vergonha, é melhor ser amigo de um ímpio do que de um crente. Porque quando você conta um segredo para um ímpio, ele não sai contando por aí. Quando você conta um segredo para um crente, a igreja toda sabe na reunião de oração: vamos orar pelo nosso irmão que está com esse problema tal. A questão aqui não é simplesmente um encorajamento estabelecido por Deus na comunhão desses irmãos. Aqui cabe a pergunta: o que é que nós temos feito em relação a esse encorajamento por meio da amizade? Nós podemos ver aqui que a solidão, ela sem dúvida alguma desanima. Você sabe disso. Mas o que é que você tem feito? Se você é uma pessoa solitária, o que é que você tem feito para se aproximar de outros crentes? Você continua sendo essa pessoa extremamente desagradável? Às vezes você é solitário porque você só tem um assunto. E todas as vezes que você abre a sua boca é para falar mal de alguém. Tem que ter muito amor, mas muito amor mesmo, para que a amizade seja depositada em você. Então, ao ser solitário, avalie-se a si mesmo. O quanto você, como um crente, precisa também da santificação do Espírito Santo para ser uma pessoa mais agradável. É claro que esse amor deve ser incondicional, mas se você puder ajudar, esse amor é mais facilmente
manifestado. Por outro lado, como é que nós que não somos solitários, desfazemos as nossas panelinhas para receber outros? Isso na igreja é fundamental. Nós vemos um grupo, graças a Deus, nessa igreja, de jovens crescendo e crescendo, pessoas chegando de outros lugares. E não é que todos esses jovens têm que ter a mesma intimidade, a mesma afinidade, não é isso. Mas se tem algo que não pode acontecer na igreja, são essas panelinhas. Isso não existe. Não deveria ser uma instrução necessária que jovens, ao chegarem na congregação de Timon, procurassem pessoas de Timon para conversar com elas. Isso é óbvio. Deveria ser. Mas não é, porque nós somos pecadores, nós somos egoístas. Nós não percebemos a necessidade que tem um visitante aqui de receber um aperto de mão, um abraço, seja bem-vindo. Quer almoçar na minha casa? Não tem muita comida, mas vem. Às vezes a gente tem medo de falar com um visitante e ele dizer: eu já estou aqui há 2 anos. A nossa igreja não é tão grande assim, não precisamos ter tanta essa preocupação. Mas vocês estão entendendo então? A falta de amigos, a solidão, todas essas coisas relacionadas trazem desânimo, mas o Senhor Deus nos mostra aqui então como sermos receptivos, como Áquila e Priscila foram. Como você tem sido amigo de outras pessoas, como você tem encorajado crentes no meio da igreja nesse sentido. O primeiro encorajamento então, nos versículos 1 e 2, é esse pela amizade. E agora nós vemos o encorajamento pelo sustento. Sim, como diria o Matuto, o encorajamento pelo din-din, pelo dinheiro, pelo sustento necessário. Atos 18, versículos 3 assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Nós vemos aqui, não uma mera suposição, mas algo que desanimava a Paulo, era a falta de sustento, a falta de dinheiro. Ele havia sido enviado agora, mais uma vez, na sua segunda viagem missionária, certamente com algum dinheiro, com algum sustento, mas isso vai indo embora. Você sabe disso. O dinheiro vai acabando, as contas parecem intermináveis, mas o dinheiro não. E Paulo então se encontra agora em necessidade de trabalhar, porque aquele dinheiro com o qual ele foi enviado acabou. E aqui nós temos um princípio maravilhoso que ainda traz dilemas desnecessários no meio da igreja. Você já deve ter ouvido falar dessa questão do fazedor de tendas. Geralmente isso é aplicado a missões. Um missionário fazedor de tendas, ele, de duas maneiras: ou ele precisa entrar num país como a China, que não aceita cristãos missionários, então ele vai como professor, como médico, como enfermeiro, e lá então ele prega o evangelho, mas não necessariamente com o ofício de missionário ou pastor. Ou por outro lado, mesmo em missões, ele precisa levantar, e aí nós vemos um erro da igreja que envia, o seu próprio sustento, mas ele não consegue todo, então ele vai para aquele país de qualquer maneira, e lá ele complementa a sua renda com algum tipo de trabalho. Mas o que nós vemos aqui então na vida de Paulo, e esse exemplo é maravilhoso, não só para esse momento, mas para todos até a volta do Senhor Jesus Cristo, é um princípio básico.
de que não há problema algum caso uma igreja não consiga sustentar dignamente o seu ministro. Não há dificuldade, problema ou pecado algum nesse ministro trabalhar para compor o seu sustento. Tem igrejas que acham que isso é um sacrilégio. O ministro só pode trabalhar na igreja e se contentar com a sua cômoda de R$ 2.500 por mês. Isso é um salário maravilhoso. É muito mais do que um salário mínimo. Tem muitas pessoas na igreja que não ganham R$ 2.500. Do que esse cara está reclamando? Nós poderíamos aqui citar vários exemplos de como isso é mal aplicado. Tem pessoas, sim, que de forma errada olham para um texto como esse e outros das Escrituras e querem justificar que R$ 10.000 não é suficiente. A igreja dá àquele homem um sustento de R$ 10.000 por mês e ele acha que tem que ganhar 15. Por isso, ele sendo advogado, vai advogar também para complementar os R$ 5.000. Percebam então que é claro que as Escrituras trazem um princípio, mas é uma questão muito mais de bom senso. Paulo vai dizer isso em vários momentos. Ele não queria ser pesado à igreja. Ou seja, o princípio claro aqui, naquela época e ainda hoje, é que em certas ocasiões um ministro pode e até deve trabalhar para complementar seu sustento. É isso que Paulo está fazendo aqui. Esse encorajamento pela amizade não era só uma questão relacional, mas era uma questão de ofício. O versículo 3 diz claramente: eles faziam tendas, a profissão deles era essa. Não só Paulo trabalhou com eles, como morou com eles. Eles provavelmente tinham algum tipo de sociedade, ou se Áquila e Priscila eram empresários dessa área naquela época, Paulo foi contratado por eles. Não tem problema algum. Até porque o versículo 4 deixa claro que Paulo não desprezou ou menosprezou ou prejudicou a sua vocação principal. O versículo 4 diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. É claro que isso passa por uma discussão num conselho de uma igreja. Cada caso é um caso, corações precisam ser avaliados. Pastor, o máximo que podemos lidar é isso aqui. O senhor aceita o convite? Aceito, meus irmãos, mas tem como eu trabalhar meio período para complementar essa renda, porque eu preciso de tanto, e aqui está um orçamento. A Bíblia é sábia, e nós insistimos em caminhar de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto ou o certo. Sem dúvida alguma, quando Paulo diz em outra carta: eu trabalhei de dia e de noite, mas nunca deixei de fazer para convosco o que vocês precisavam, o trabalho pastoral, o trabalho de cuidado, o trabalho da pregação da palavra. Trabalhar dia e noite, porque aquela igreja ou aquelas igrejas não tinham condições ainda de sustentá-lo. Sim, se o ministério da palavra é prejudicado por alguma coisa que o ministro esteja fazendo, isso precisa ser revisto, sem dúvida alguma. Mas em momentos chaves, a Bíblia nos dá essa liberdade, nos mostrando também o que é o ideal. Olha o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Não é nenhum nem outro.
São as duas coisas aplicadas de acordo com a sabedoria das Escrituras. A ideia aqui de Silas e Timóteo chegando não é apenas para suprir também a questão da amizade. Oba, mais uma vez a equipe pastoral, mais uma vez a equipe missionária está junta. Nós vamos dividir tarefas. Mas aqui a ideia é que Silas e Timóteo também trouxeram o quê? Mantimentos, dinheiro, ofertas da Macedônia. Paulo havia passado por lá. Ele mesmo diz, nada mais justo do que alguém viver somente do Evangelho. E é isso que ele faz, ele não perde tempo. Ele precisou fazer tendas para se sustentar, para não ser pesado para a igreja, trabalhando pelo Evangelho, mas agora que tem um sustento mínimo e digno, ele faz o quê? Ele se dedica, ele se entrega totalmente à palavra. Vocês veem a aplicação aqui para vocês? Paulo trabalhava pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, para não dar motivo de vergonha para qualquer pessoa. Ele estava aqui sendo encorajado por aquilo que Deus dera a ele como uma profissão. Ele pôde usar isso para que o avanço do Evangelho não fosse prejudicado. E em última instância, ele trabalhava por causa disso para a glória de Deus. Eu pergunto a você nessa manhã, não sendo chamado para o sagrado ministério, sendo um crente em diversas vocações, você trabalha pelo Evangelho? Você trabalha por causa do Evangelho? É diretamente proporcional, meus irmãos, não só na primeira igreja, mas em qualquer igreja desse mundo. Quanto mais os crentes contribuírem, mais o seu ministro fica livre para pastorear a igreja. Não precisa ser crente para entender essa lógica. É simples. Uma regra básica da economia. Ou seja, não entregue o seu dízimo ou as suas ofertas de forma desanimada. Tenha muito ânimo em contribuir e muito para o reino de Deus. Porque a sua contribuição de forma específica não atua somente aqui, mas atua nas congregações. Converse um pouco com o presbítero Ayrton. Como vão as contas, presbítero? Como é que a gente pode melhorar? Que campanha a gente pode fazer? Como é que a gente faz para adquirir esse prédio aqui do lado, finalmente, que custa milhões de reais? É por meio do seu trabalho. É por meio da sua oferta. É por meio do seu entendimento de que o seu trabalho deve ser, em primeiro lugar, para a glória de Deus e para o seu reino. Sem dúvida alguma, assim como a solidão, ela desanima, o desemprego desanima também. Haja vista aí tantos jovens formados, cujo emprego que existe apenas é o Uber. Vão adquirir um carro e fazer Uber. Mas eu lembro bem do pastor Jay Adams fazendo uma aplicação que eu nunca esqueci sobre isso. Graças a Deus eu não precisei ainda realizar essa aplicação na minha vida. Espero nunca precisar. Ele disse o seguinte: geralmente um expediente de trabalho dura 8 horas, de uma forma geral. Ou seja, alguém que está desempregado deveria passar pelo menos 8 horas do seu dia procurando emprego. Esse é o seu emprego. O seu emprego é, então, debaixo de muita oração, muito clamor, muita busca por Deus, trabalhar pelo menos 8 horas por dia, 6 dias na semana, procurando um emprego. Sim, nós vivemos num país injusto,
que não é tão bem preparado assim para oferecer empregos dignos. Mas, meus irmãos, principalmente os jovens aqui, vocês não podem ficar esperando para trabalhar somente quando passarem num concurso público. Aliás, se você estuda para concurso público, então estude pelo menos 8 horas por dia. Pelo menos isso, para sua consciência não ficar tão pesada. O desemprego desanima, mas o Senhor Deus, Ele nos dá o nosso sustento. Quer pelo auxílio de outros, quer por algum emprego temporário que não paga tanto, mas que é aquilo que o Senhor Deus me dá naquele determinado momento. O encorajamento pela amizade e pelo sustento são apenas as duas formas pelas quais Deus sustenta o seu servo, e assim como Ele nos sustenta e nos encoraja também. Agora, nos versículos 6 a 8, nós vemos aqui o encorajamento pela fidelidade. Encorajamento pela fidelidade, tanto de Paulo, ou seja, a nossa, assim como o encorajamento pela fidelidade do próprio Deus. Leiamos mais uma vez, versículos 6 a 8. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vemos aqui então Paulo, que poderia ter chegado naquela cidade bem desanimado, mas agora encorajado pela amizade, encorajado pelo sustento, ele se encoraja também pela mesma fidelidade com a qual ele sempre pregou a palavra de Deus. Aqui ele diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. E se você conhece o seu Velho Testamento, você sabe que ele aqui está citando Ezequiel 33, versículos 1 a 7. Por favor, abra sua Bíblia no profeta Ezequiel. Ezequiel 33. Versículos 1 a 7. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vi que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Paulo aqui usa essa imagem maravilhosa que eles certamente conheciam dentro daquela sinagoga. Ele usa, na verdade, duas. Ele sacode as suas vestes, assim como Jesus mandou sacudir o pó das sandálias quando entrassem numa cidade e ali rejeitassem o evangelho. Ele disse: até o pó das sandálias deixa lá. Então o judeu era um povo muito dramático nesse sentido. Eles rasgavam as vestes, se cobriam com pó de cinzas, e ali Paulo está sacudindo as suas vestes. Ele pregou o evangelho. Ele anunciou que o Messias prometido era o Cristo que já tinha vindo, e eles rejeitam, e assim Paulo pode dizer: eu estou limpo do sangue de vocês. A fidelidade de Paulo o encorajava a continuar pregando, mesmo que a consequência
fosse essa. Sem dúvida alguma, a falta de conversão, ela desanima. Você prega, você anuncia, você evangeliza e nada. Sem dúvida alguma, essa é uma das causas de desânimo pastoral. Você prega uma coisa no domingo, segunda-feira, sendo bem bonzinho, os crentes estão fazendo o contrário. Você prega uma coisa de manhã, os crentes vão para casa no almoço e fazem o contrário. É lógico que isso desanima. Mas, dentro dessa fidelidade, então, nós percebemos o quanto nós precisamos continuar fazendo a obra, independentemente do desânimo ou da resposta daqueles que têm ouvido. Ou seja, se a falta de conversão desanima, o que fazer? Como saber qual é o limite? Eu já evangelizei meu pai 10 vezes, pastor. Será que eu continuo? Não existe uma regra. Existe um princípio. Você evangelizou mesmo? Ou você só o convidou para vir à igreja? Ou você só entregou uma Bíblia para ele? Não, pastor, eu só entreguei um folheto. Você não evangelizou seu pai. Evangelizar o seu pai ou qualquer pessoa que ainda não pertence a Cristo é, no mínimo, sentar com essa pessoa e falar para ela sobre o quanto ela precisa se arrepender, porque senão o sangue dela estará sobre a própria cabeça dela e não nas suas mãos. Eu não estou dizendo que entregar uma Bíblia ou entregar um folheto ou convidar para a igreja são práticas erradas. Eu só estou dizendo que isso não pode ser o seu alívio de consciência. Sim, o atalaia, em primeiro lugar, era Paulo, é o ministro da palavra, proporcionalmente à vocação, mas todos vocês têm pelo menos uma pessoa a quem vocês devem testemunhar acerca do Evangelho. Não deixe de fazer isso dizendo que você não sabe se deve ou não fazer, se está jogando pérolas aos porcos. Geralmente é assim, como falei, não tem uma regra. Continue, 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 até que aquela pessoa lhe rejeite. Se você for bem direto, tipo assim, você vai para o inferno se você não crer em Jesus Cristo. Você provavelmente vai ter uma rejeição um pouco mais rápido do que você tem tido. Não basta orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu familiar. Você precisa fazer esse papel também. E nesse sentido, então, esperar que a fidelidade de Deus seja o seu ânimo, seja o seu encorajamento. É isso que acontece. Paulo sacode as suas vestes, ele traz essa maldição tremenda sobre eles: o sangue de vocês sobre a vossa cabeça. Agora eu vou para os gentios, como ele já tinha falado antes. E ele vai para onde? Ele vai para a casa do lado. Ele não vai nem para a esquina. Ele vai para a casa de Tício Justo, temente a Deus, provavelmente na mesma situação de Cornélio e de Lídia, antes do Evangelho, e a casa era contígua à sinagoga, era a casa colada à sinagoga. Paulo não era politicamente correto. O cristianismo não é politicamente correto. Ele pregou o Evangelho em primeiro lugar aos judeus e à sinagoga. Esse era o dever. Era o povo de Deus que precisava se arrepender de ter rejeitado o Messias. O juízo estava chegando. Paulo fez o seu papel. Aquele povo rejeitou. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma concorrência agora do lado. A verdadeira igreja não precisa ter vergonha alguma de receber o seu meio e de evangelizar, inclusive, aqueles que estão em falsas igrejas. E por que não, em igrejas que infelizmente têm deturpado várias doutrinas.
Não tem vergonha nenhuma nisso. O cristianismo politicamente correto dos nossos dias diz assim: não vamos pescar no aquário dos outros, não vamos fazer proselitismo. E era isso que Jesus e os seus apóstolos fizeram para salvar quem quer que fosse de qualquer erro. Ele não precisava ter entrado na casa contígua, mas era ali que havia a oportunidade. Ele não deixou de fazer isso. O que será que os judeus vão pensar de mim? Ele vai e continua pregando. E a fidelidade de Deus o encoraja, como no versículo 8 nós lemos: mas Crispo, o principal da sinagoga, da mesma forma que Dionísio, o Areopagita, um dos líderes pagãos, aqui, um dos líderes, crê no Senhor com toda a sua casa. Não tem desânimo diante dessa situação. Não tem como. Mas não só isso, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É por isso que nós continuamos a pregar, é por isso que nós continuamos a testemunhar, é por isso que nós continuamos a evangelizar. Haverá rejeição, mas haverá conversão também. Não cabe a nós os números. Os resultados pertencem ao Senhor. Talvez haverá mais rejeição e mais perseguição, mas se para salvar um eleito isso for necessário, então passemos por isso. Porque Crispo e todos aqueles coríntios eram eleitos de Deus. E aqui nós chegamos ao encorajamento final, talvez o principal deles, o mais direto ao ponto, mostrando que realmente Paulo precisava daquela motivação. O encorajamento pelas promessas, o encorajamento do próprio Deus, o encorajamento da comunhão com Deus, o encorajamento da intimidade com Deus, da sua soberania, de todas as doutrinas que nós conhecemos a respeito do ser dele e das suas obras. Versículos 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Para você permanecer numa cidade como Corinto, numa plantação de igreja que é vizinha de uma sinagoga inimiga, você precisa estar muito animado, muito encorajado pelo Senhor, para ficar ali 1 ano e 6 meses, salvando aqueles que pertenciam a Deus, e era muito o povo dele naquela cidade. É esse o nosso encorajamento hoje. Nós não sabemos quem são os do povo de Deus em Teresina. É por isso que você evangeliza, é por isso que você testemunha. E você entende então que essas promessas, elas são para nós também. Não temas, não tenha medo, não tenha receio, fala, continue falando, não te cales. Deus está conosco. Ele prometeu a Paulo que ninguém ousaria fazer-lhe mal, mas pode ser que no nosso testemunho alguém nos faça mal. Isso está dentro da providência de Deus, mas isso não nos impede de alcançar todo o povo de Deus que está em Teresina, que está no Piauí, que está no Brasil, que está no mundo. É encorajamento atrás de encorajamento, e assim que eu ouço essa palavra, eu entendo que de fato Deus está comigo. Deus está conosco, Ele é Emanuel. É Ele o maior interessado em salvar o seu povo. Mas por alguma razão
escolheu para sermos esses instrumentos, escolheu as nossas bocas, as nossas vidas, para fazerem diferença numa sociedade tão cosmopolita e ímpia como a da cidade de Corinto. Você crê nessas promessas que o Senhor Deus fez aqui para Paulo? É imprescindível que nós creiamos, porque amanhã é segunda-feira e você vai se lamentar mais uma vez de ter que acordar e trabalhar e estudar. Mas quando você percebe que o seu trabalho é o campo missionário, que a sua escola é o campo missionário, então você vai acordar 4 da manhã para orar e dizer: Pai, me ajuda hoje a falar de Jesus Cristo para o meu colega. E que seja hoje então que ele se converta como Cristo se converteu. E você vai trabalhar com afinco. E você vai estudar com afinco. Porque você vai ganhar muito dinheiro e contribuir muito para a igreja. Para que as nossas congregações virem igrejas e plantem outras congregações, que vão plantar outras, e o reino de Deus vai se expandir, acabando com toda falsa religião e com toda sinagoga de Satanás. O que é que está na nossa boca que nos encoraja em última instância? Abra sua Bíblia e aqui nós terminamos em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. A cruz de Cristo é o nosso maior ânimo, deve sempre ser. 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Lembram-se do que eu falei na semana passada? De como há comentaristas cristãos que ainda insistem que Paulo evangelizou mal em Atenas, e que agora, chegando em Corinto, ele aprendeu a lição, e ele diz essas palavras. Ele não vai usar filosofia, ele não vai usar poetas pagãos, ele vai usar apenas o Espírito e a cruz de Cristo. Esses comentaristas cristãos estão errados. Num determinado momento você vai anunciar o Evangelho usando todas aquelas ferramentas que Paulo usou em Atenas. Em outros momentos você vai simplesmente dizer para a pessoa: você vai para o inferno se você não se arrepender e crer em Cristo Jesus. É isso do que a nossa boca deve estar cheia. E é isso que nos faz sair dessa igreja hoje completamente animados. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, realizou tudo o que nós precisávamos para não sermos vencidos pelo desânimo. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã. Creiamos no Evangelho verdadeiramente. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa palavra encorajadora que só a Tua mão pode realizar nas nossas vidas. Obrigado a Deus, porque a Bíblia nos mostra que até Paulo passou por essas questões. E ele não é um modelo apenas da parte ruim, mas principalmente da boa, da Tua motivação.
Abençoa nessa manhã o teu povo, Senhor, com o teu Santo Espírito. E principalmente salva aqueles que ainda não te conhecem, como o Senhor salvou a Cristo e a vários coríntios naquela ocasião. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.